noite. O pessoal vai chegando. Vamos para mais uma live. Boa noite. Esperar o pessoal ir chegando. Hoje nós temos mais uma live com convidados ou convidadas, né, pessoal? Nossas lives estão rendendo essa semana. Hoje a gente vai falar do despertar no dia a dia, como é que acontece. Quando a gente desperta, como a gente lida com os desafios que vão acontecendo no nosso dia a dia. Está bem interessante. Daqui a pouco nossa amiga está chegando por aí. Vocês estão acompanhando a imersão? Tem alguém aqui que está no grupo lá da imersão? Tem tanta coisa legal lá no grupo. Amanhã nós vamos fazer uma ativação coletiva no grupo do método ascensional sistêmico, mas quem está aqui no Insta, se quiser participar, tem que entrar no grupo, porque eu compartilho o link que eu vou fazer pelo Meet, a ativação. E amanhã eu vou compartilhar a apostila também com o pessoal, que da apostila tem vários scripts de cocriação e manifestação, de detox mental e emocional, é bem legal. Então, né, gente, tá bem interessante essa imersão. Semana que vem, dia 12, nós temos mais um ciclo, segundo ciclo. O segundo ciclo da imersão, a gente vai tratar de alguns assuntos bem, mas eu tô abrindo aqui para ler para vocês. Aqui. Muito bem. Olha só, no segundo ciclo a gente vai tratar do alinhamento dos pensamentos e emoções através da liberação do medo, daí tem um protocolo específico. A aula do meio-dia vai ser para desbloquear o poder de cocriar e manifestar e codificar uma nova frequência vibracional, também tem ativação de protocolo. E a aula do dia 12, das 18 horas, vai ser uma meditação guiada com o poder de limpar a ancestralidade e liberar o medo de prosperar dos ancestrais, porque isso influencia em toda a nossa vida. Os nossos ancestrais, com frequência de escassez, né, sem entendimento, que podem prosperar, eles acabam atrapalhando todo o nosso processo. Boa noite, Andresa. Acabam atrapalhando o nosso processo. Muitas vezes aqui a gente leva um tempo para descobrir isso. Boa noite. A gente leva um tempo para descobrir isso. E aí tem que tratar para a gente poder ter o fluxo da nossa prosperidade fluindo naturalmente. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui para ver se a minha amiga tá chegando. Eu sempre deixo depois ali umas orientações no post da live, né, sobre a imersão, para quem quiser entrar e saber, ou se não é só ir no link da bio. Andresa tá preparada para amanhã, amanhã é tu, né? Amanhã a live é com a Andresa, ela vai contar uma experiência incrível amanhã, como a Kelly contou para nós ontem, né? Tava muito legal. Vamos lá. Daqui a pouco a Tiarla chega aí, ela vai participar da nossa live. Vocês sabem, pessoal, tô falando com vocês e mexendo aqui, né? O quanto que a reprogramação mental e emocional, ó, a Andresa tá preparadíssima, coisa boa. Quanto que a reprogramação mental e emocional, ela nos ajuda a entender muito dos nossos próprios processos, porque quando a gente começa a reprogramar mesmo, entender o que estava nos barrando, nos impedindo de fluir com a vida, ó, quem chegou aí, a hora que tu quiser me manda um convitezinho aí para te entrar, tá, Tiarla? Boa noite. Quando a gente entende isso, gente, a nossa vida fica muito mais fluida. É como se a gente um dia acordasse e a gente olhasse e tudo está diferente. Mas na verdade, nós mudamos, né? Quando a gente começa a ver isso, as experiências elas se tornam muito mais ricas, muito mais fluidas, muito mais intensas. E a gente tem um entendimento que
tudo está realmente vibrando em nós. E até então, a gente vibrou numa frequência muito baixa, muito negativa, e a gente só atraía coisas que não eram legais. E aí, quando a gente muda a frequência, muda a mentalidade, a gente atrai coisas muito diferentes e é tudo muito mais fluido, é tudo muito mais rápido. A hora que tu quiser, Tiarla, me manda um convitezinho aí pra te entrar, tá? Pra mim te dar um ok aqui. Vamos ver. Aqui, vamos lá, gente. Adoro fazer live com a Tiarla. A gente tem uma comunicação bem legal nas lives. Fechou. Até que enfim, não tava conseguindo entrar. Ah, que legal. Eu não tô te vendo ainda, tá? Ai, meu Deus, eu já saí, já entrei. Minha nossa! Tô abrindo de novo. Deixa eu ver. Eu acho que até carregar um pouquinho demora um pouco, né? Um pouquinho, né? Ontem também a gente teve um pouquinho de dificuldade ali na live, mas depois carregou. Uhum. E tudo pela tecnologia. Nossa, acho que. E pra gente poder conversar bem ajustadinhas aqui. Será que ainda tô sem imagem? Eu tô te vendo aqui, ó. Eu tô com 2 aparelhos ligados aqui. Um tá aparecendo e esse aqui ainda não tá aparecendo, mas já ajustei aqui. As coisas vai entender. Eu tô vendo e no outro não, mas é normal, às vezes acontece. Então, boa noite, Tiarla. Boa noite. Que bom te ter por aqui. Vamos ter uma conversa aí sobre esse processo todo de despertar no dia a dia, como acontece, né? E vou dar uma introdução aqui para o pessoal, depois a gente segue falando. Como eu estava conversando com eles, quando a gente desperta, a gente começa a ver tudo diferente. A gente começa a ter um entendimento diferente de cada um dos nossos processos. E no dia a dia, isso tudo fica muito mais evidente na maneira como a gente lida com as situações. Por quê? Porque os desafios eles vão continuar acontecendo, tá? Porque a gente está na matéria, como eu falei ontem na outra live, existe todo um processo em torno de nós, a gente está aqui, a gente tem dias de alterações de frequências energéticas muito intensas do nosso campo eletromagnético, e o nosso corpo sente, as pessoas sentem, o sistema sente, tudo sente. E aí, gente, o que acontece? Os desafios vêm. Mas se eu já estou desperta, eu lido com tudo de outra forma. A gente acaba transmutando mais rápido qualquer desafio, a gente acaba se posicionando diferente, e isso tudo tem a ver com o nosso processo de despertar. Mas para chegar nesse nível, a gente passa por muitas situações. Qualquer um de nós. Eu, a Tiarla, vocês. Então, para a gente chegar num nível de estar mais despertos, entender esse processo do sistema, entender do campo eletromagnético, a gente passa por muitas situações que é como se a gente fosse escalando o nosso processo. Boa noite para quem está chegando agora. Fosse escalando esse processo que a gente chama de despertar a nossa consciência. A gente vai tratando as nossas dores, vai tratando os nossos traumas, vai tratando o entorno de nós, a gente vai mudando, a gente vai se vendo de outra forma, e aí a gente tem a sensação que aquilo tudo que em determinado momento da nossa vida parecia muito difícil, ou parecia sem solução, ou parecia aquele, eu digo que quando a gente desperta, parece que a gente vivencia um vazio existencial, para depois tudo se reorganizar. Mas por que isso acontece? É como se. Aí a gente entra a parte de reprogramação. É como se o nosso HD fosse limpo, e aí a gente começa a inserir novos programas ou novas frequências. E aí a gente tem que se adaptar também a tudo isso. E eu convidei a Tiarla para essa live hoje,
porque a gente conversa muito, né? A gente tem uma comunicação bem boa, a gente conversa muito, muitas vezes, e a nossa troca na questão dessas conversas, ela sempre nos traz consciência, sempre nos traz crescimento. A gente, é como se uma tivesse um entendimento, daí quando a outra tem uma coisa, vem aquele entendimento junto. Então, isso a gente chama de estar no processo de despertar, tá? Porque o despertar, ele nos possibilita a expansão da consciência. E quando a nossa consciência expande, a nossa consciência ela entra em contato com outras consciências e a gente vai ajudando no processo um do outro. E é muito bom isso, porque é um compartilhamento de crescimento. Porque quanto mais isso acontece, mais a gente está expandindo a nossa frequência, a nossa energia. E quanto mais entendimento a gente tem, mais a gente pode também ajudar as pessoas quando elas estão nos processos delas. A Tiago, assim como eu, é terapeuta, ela trabalha com terapias em grupo e ela já está há bastante tempo também nesse caminho, né? Com todos os desafios que eles apresentam também para gente. E é nessas trocas que a gente aprende, né? Quando a gente fala muitas vezes até dos próprios processos que os nossos clientes, os pacientes passam, e o quanto que é difícil, e a gente sabe que em determinado momento da nossa existência a gente também passou por esses processos. A gente também teve o nosso aprendizado ali, a nossa vivência, e é por isso que a gente tem condições de entender o processo que o outro traz. E é por isso também que a gente sabe que só existe uma maneira de sair do processo, de virar a chave. É vivendo o processo, né, Carla? Agora eu vou deixar para te falar, tá? Deixa eu ver, parece travou. Então, né, já que tu já deu aí a introdução, é sobre isso, minha gente. A nossa transformação e toda essa movimentação que a gente traz para a nossa vida, para evoluir, para, enfim, é sobre um olhar muito profundo para dentro de nós, né? Por isso que, assim, não é tão simples o processo de sempre ir lá e a coisa toda vai acontecer como um milagre. Não. Eu, a Ana e qualquer outro terapeuta passamos por desafios e esses desafios fazem com que o nosso trabalho se torne cada vez melhor, cada vez mais apurado com aquilo que os nossos clientes necessitam. Então, todo esse movimento que a gente experiencia durante a nossa jornada aqui, na verdade, como se fosse uma chave que vira para que a gente conheça aquele processo e possa estar auxiliando as outras pessoas. E a gente passa por muitas situações, porque se nós não passássemos por essas situações, então não estaríamos ainda aqui humanos, já estaríamos ascensionados, né? Então, nós passamos por inúmeras situações, só que nós temos a diferença é como que você lida com essas situações, como que você resolve essa situação. E você tendo um olhar mais elevado sobre os seus processos, você consegue resolver, ir além, sem sofrimento, que é o que a maioria está habituada a fazer, é resolver as coisas com sofrimento. Então, a gente sempre fala, né, Ana, quanta coisa que nós podemos desenvolver na nossa vida se a gente estivesse em uma frequência mais elevada. E aí, muitas vezes, as pessoas nos dizem assim, mas é muito fácil falar para você que não tem problemas, né? Só que não é essa a realidade. Muito isso, sim. Né? As pessoas falam muito isso. É muito fácil você dizer, muda a frequência, muda o olhar. Só que esse olhar realmente ele precisa ser diferente, porque senão não haveria evolução se a gente não conseguisse mudar a forma de ver as coisas como elas acontecem, né? Então, mudar a frequência nesse sentido, né? É você olhar para as pessoas, para a situação, para as pessoas, para os lugares que estão te causando algum tipo de desconforto e conseguir, com esse olhar observador, trazer uma nova perspectiva e trazer uma nova movimentação para a tua vida.
Em vez de olhar para o problema como um problema, olhe para o problema como uma solução, né? Uma solução para uma mudança de frequência, uma solução para uma mudança de uma, muitas vezes, uma mentalidade que a gente tem. Porque, bem como eu falei no começo, quando a gente começa a entender o processo e que a nossa mente começa a expandir, tudo a gente começa a ver diferente. Uhum. Não é que a gente não vai, como eu digo, não vai ter um sofrimento, uma dor, um problema, a gente sempre vai ter, porque faz parte do que a gente está vivendo aqui. Uhum. E é a maneira como a gente lida com tudo isso, né? É. E é isso que a gente traz no nosso trabalho para as pessoas. Como a gente já passou por muitos processos, a gente tem hoje a condição de olhar e poder orientar a pessoa naquele processo de uma forma que não precisa ser tão doloroso para ela como foi para nós. Exatamente. É só a gente, como a gente fala, é só soltar. É só soltar. Exato. Vocês sabem a história do soltar? Vou contar para vocês. Vocês podem fazer o teste, tá? Com quem vocês quiserem. Perceba quando a pessoa está com um objeto na mão. Você quer testar a pessoa, ver se ela tem apego, se ela está com um objeto na mão, uma caneta, alguma coisa, e você diz, solta. Quantas pessoas soltam? A pessoa leva um tempo para raciocinar, entender, soltar. Isso mostra o quanto de apego, muitas vezes, que a gente tem a essa matéria, a esse corpo e aos nossos processos dolorosos que a gente vive, tá? Esses apegos é o que faz com que a gente demore mais tempo para sair do processo. Exato. Quando a gente entende que é só, como a Tiana falou, não veja como um problema. Não existe um problema, existe a solução para aquilo que a gente está vivendo. E muitas vezes existe N soluções para aquilo. Só que as pessoas têm o hábito, isso é nosso, é do sistema, o hábito de que eu vou olhar para o problema, eu vou ficar no problema, eu não vou abrir para as soluções. Porque se eu não olhar para o problema, eu não estou sofrendo. Se eu não estiver sofrendo, eu não estou sendo vítima. Se eu não estiver sendo vítima, eu estou fora do sistema. O que eu estou fazendo aqui se eu não vim aqui sofrer, ter medo, ter dor, ser vítima? A pessoa se olha isso, Ana, até te interrompendo. Olha, eu tô lendo esse livro aqui, ó. E esse livro fala exatamente isso que tu tá falando. Esse livro aqui é maravilhoso, gente. Quem quiser ler, inclusive, ele fala sobre isso, sobre o que o sistema ensina. O sistema ensina desde pequenininho que se eu chorar e gritar, a minha mãe vai me dar atenção. Se eu me espernear aqui, se eu ficar doente, eu vou receber atenção. E aí ele fala aqui que o sistema nos obriga a ser vítimas da vida para receber atenção. O sistema, né, a sociedade como um todo, desde pequenininho, nos obriga a ser ensinados dessa forma de que se eu estiver, se eu for negativo, ou ficar doente, ou se eu reclamar, eu recebo atenção. Então, eu vou ter um benefício em estar negativo, em reclamar, em estar numa frequência baixa. E aí ele diz nesse livro o seguinte, que qual é a dificuldade que as pessoas têm em serem felizes e por que é tão fácil reclamar, ser vítima da vida ou seguir esse padrão que sempre tem um problema. Daí ele diz que as pessoas, elas não precisam ser curadas, porque elas são curadas, mas elas se colocam na posição de estar doente porque elas têm benefícios com isso. É muito profundo, gente, se for parar para pensar. Dependência emocional ao sistema, aos péssimos hábitos. Isso aí. Uhum. Isso tudo que a gente fala, e realmente é desse jeito, porque a gente vive isso no dia a dia, né? Aquelas situações assim, muitos vão pensar agora e vão lembrar de alguém, que para cada solução que a gente dá, a pessoa acha 10 problemas, né? E aí a gente, como é que lida com isso? Aí, como é que a gente vai lidar com isso? A primeira coisa, a pessoa tem que ter o primeiro movimento para querer ligar.
Tem que ter um movimento. E tem que entender que esse movimento, ele não vai acontecer um milagre. Tem um processo para passar. Esse processo, ele é doloroso. Não adianta dizer que não é porque é doloroso. É um processo de mudança de hábitos. Muitas vezes, um hábito que está ali há 50 anos vai doer. Mas chega um ponto que a pessoa está tão infeliz com aquela situação, com aqueles péssimos hábitos, que é como se fosse uma zona de conforto, né? Desconfortável, que ela não sai dali, ela não evolui, mas ela está frustrada, ela quer mudar. Vai ser doloroso mudar, mas é doloroso ficar parado, estagnado naquele hábito. Então a gente faz esse trabalho, a gente puxa as pessoas realmente para o poder delas. E isso é uma das coisas que eu sempre puxo muito as pessoas, porque é muito importante que a pessoa se veja no poder dela. O despertar é isso, é acessar o seu próprio poder interior e entender que você é responsável por tudo que acontece na sua vida, que não existe um culpado, porque em algum momento alguém cedeu para que aquilo se transformasse, aquela situação, naquilo que muitas vezes virou um prejuízo para a vida da pessoa. Só que ela, em algum momento, abriu a porta, ou ela procrastinou, ou ela não foi atrás de resolver, ou ela deixou as coisas acontecerem, ou ela achou que não ia dar nada. Em algum momento, aquilo vira uma bola de neve e a frequência da pessoa começa a ir tão lá embaixo que aí entra naquele processo lá que a pessoa não consegue sair daquele loop, daquilo. Aí a pessoa, então, agora eu vou buscar ajuda espiritual, energética, vou em 1000 lugares, tá? Em busca da ajuda. Mas todos esses lugares que a pessoa vai buscar ajuda, se ela não for ainda autorresponsável por tudo aquilo, se ela não codificou isso mental dela, ela vai ir de lugar em lugar e não vai sair daquele processo. Até que um dia ela encontra alguém que... Eu tenho uma cliente minha que ontem ela estava na live, ela chegou lá no espaço, ela já passou por todos os lugares. E isso sempre acontece comigo lá, né? As pessoas vão em 1 milhão de lugares. Daí cai lá, né, Charla? Cai lá pra mim, né? Aí ela disse assim pra mim, tu não me abandona, tá? Tu pode dar na minha cara. Tu pode até dar na minha cara, mas tu me diz o que eu tenho que mudar. Assim. Pelo amor de Deus. Ela disse, tu pode até dar na minha cara, não me importa, mas eu quero sair dessa situação, porque eu não consigo mais viver assim. Aí a pessoa entra no processo, né? Aí a gente começa a fazer o processo de desintoxicar o mental, emocional, limpar tudo aquele sistema, aquele HD, daí a gente vai começar a estruturar a pessoa, mas, gente, isso são processos longos. É processo de 6 meses, 8 meses, porque não tem como mudar um sistema de 50 anos. E aí, depois, claro, que a pessoa começa a ter resultados, que é uma das coisas que eu vejo, assim, que é muito importante, né, Charla, para as pessoas, quando a pessoa começa a ter resultados. Que a gente faz o processo para ela, ela começa a gerar os próprios resultados. E aí ela vai começando a se abastecer de uma outra frequência, de uma outra energia. E ali começa a acontecer a expansão da consciência. Porque ali é que ela começa a lidar com as situações do dia a dia, como a gente trouxe para cá, né? Para falar para vocês, o despertar no dia a dia. Quando a pessoa começa a entrar nesse processo, os desafios continuam acontecendo. E eu diria que a pessoa é testada diariamente, mas aí a pessoa está mais preparada. Ela sabe respirar, ela sabe olhar para a situação de uma forma diferente. E aí ela supera um desafio, no outro dia ela supera 2. Na semana a soma deu positiva, ela passou por N situações e ela foi indo. Nisso é um aprendizado diário, né? Isso diário. É para nós. Né, a gente também vivencia isso algumas vezes no nosso dia a dia, porque as situações se apresentam para nós, para nos testarem. Principalmente para nós que a gente já está numa outra fase, porque a gente ajuda as pessoas, né? E como a gente ajuda as pessoas, a nível espiritual, né? A gente é testado por egrégoras que não querem que essa frequência mude ou que a gente ajude as pessoas a mudar de frequência.
Mas aí a gente aprende, né, Tiago? A gente tira de letra, né? Como é que a gente faz? A gente faz assim agora, né? Agora deu. A gente só faz Sim. assim agora, mas a gente passou por coisas desafiadoras para ter esse aprendizado. E isso que é importante levar para as pessoas, esse entendimento que não criar a dependência, passar pelo processo e seguir as suas fases, seguir o seu caminho, retorna quando tiver um outro processo para resolver e já mais expandido e vai indo. É isso que a gente leva para vocês. E tu sabe que assim, né, é bem legal da gente comentar sobre isso, porque a primeira coisa que a pessoa, quando ela chega num processo, né, ela espera que depois de ter passado por vários terapeutas, ela espera que o último sempre seja a solução. E às O vezes pode milagre. ser, né? Pode até ser, mas, né, essa cura, essa desprogramação de todas essas coisas pesadas que você vem acumulando ao longo da sua jornada, não tem como a gente trabalhar em uma sessão. É preciso muitas sessões. E dependendo da questão, vai para 5, 6, vai meses, né? Então, quando a pessoa chega, ela já senta querendo que quantas sessões eu vou precisar? Tudo depende de si mesmo. Então, eu sempre jogo a pergunta: o quanto você está disposto a se trabalhar? O quanto você está disposto a ir adiante? Porque normalmente as pessoas dizem: não, eu estou pronto para fazer tudo. Ao menor sinal de um apertãozinho que você dá, a pessoa já está mal de novo. Ah, Então, esses processos assim terapêuticos, gente, a gente já fala processos porque são processos. Você precisa ter um início, um meio e o fim. Não dá para ir do início para o fim. Tem que haver uma caminhada, porque senão você não consegue desenvolver o suficiente para aprender e compreender qual é a mudança real que você precisa nesse processo. E esse processo, essa mudança que você vai conquistando, eu digo sempre que é um degrau por degrau, é o teu aprendizado, né? Então você vai olhando para isso, você tem uma situação que você sofreu muito, que passou alguma dificuldade. Olha para aquela situação, né? Reprograma tudo aquilo, limpa aquilo tudo, mas daqui para frente faz diferente. Não comete o mesmo erro, porque as pessoas elas entram no looping do mesmo erro, né? Então você limpa uma coisa, vem o mesmo erro e o próximo e o próximo, e a gente não consegue sair do lugar porque a pessoa está presa naquele looping de sofrer, ser a vítima e continuar reclamando. E quando chega no passo que precisa ser autorresponsável, ela acaba fugindo da sua obrigação. Por isso que muitas vezes os trabalhos terapêuticos demoram mais, porque depende totalmente da dedicação da pessoa que está recebendo, né? E a gente conversa muito, né, Ana, sobre como nós, eu e a Ana, como nós resolvemos as nossas questões. A gente procura falar muito sobre o que está acontecendo, e é por isso que nesse falar, essas trocas, nós conseguimos trazer um olhar observador sobre isso. Nós não estamos fazendo trocas para descarregar uma na outra, a gente está fazendo uma observação e trazendo aquela informação para que, através da nossa troca, aconteça ali uma liberação. Muitas vezes, só no conversar, a gente já consegue liberar um monte de situação, não precisa fazer nenhum trabalho terapêutico, porque ele já aconteceu. É nessas trocas que a gente conversa e que a gente vai discutindo uma coisa ali, outra ali, que a gente consegue achar inúmeras soluções, sem passar pelo perrengue do sofrimento, meu Deus do céu, né? Então é importante que você fale sobre o que você está sentindo, mas não com a energia da vitimização, mas sim do aprendizado. Como eu posso melhorar isso? E assim eu não sobrecarrego a outra pessoa, porque eu estou ali fazendo uma troca. Eu já estou trazendo a solução e ali daquela solução já pode vir outra coisa melhor, e é por isso que as trocas podem ser muito elevadas e produtivas no nosso dia a dia também. Que aí você tem um olhar diferente para cada situação. Por isso que isso que tu falou é bem interessante, sabe como é que eu observo isso, gente? Por isso que a gente fala de despertar.
Quando a nossa consciência ela está nesse processo, isso tudo que a gente faz é como se a nossa consciência, ela, naquele momento, ela ajuda no processo do outro, sem ter uma interferência. É como se a gente é um canal, a gente é uma antena, a gente capta tudo e principalmente a gente capta as informações que naquele momento a pessoa está precisando ouvir. Isso acontece nessas trocas e acontece também no nosso trabalho, na maneira como a gente desenvolve o nosso trabalho. E muitas vezes essa conexão ela vai abrir os caminhos para aquilo que a gente tem naquele momento no dia a dia ali para resolver. E resolve. Acho que o teu travou, Tiago, eu não estou te vendo aqui. Eu consigo te ver, eu não sei. Deixa eu ver. Eu tô te vendo. Quero inventar. Agora voltou. E isso acontece, a gente vai aprendendo. É um aprendizado, porque a gente aprende muito mais nessas trocas do que se a gente lê um livro, se a gente assistir uma palestra. Isso é algo assim muito rico. E quando a gente fala dessas trocas, muito importante aqui, ó. Vamos abrir um parênteses aqui, Charlie, falar, tá? Gente, não façam trocas com pessoas que estão na mesma situação vibracional que vocês. Então, se você está numa situação vibracional que não é legal, que está negativa, que você está sobrecarregado, que você está nesse loop que você não consegue sair, procure ajuda de um profissional. Não descarregue na sua casa, no seu parceiro, parceira, no colega de trabalho ou num amigo, tá? Porque as pessoas todas tem um campo, entendeu? Então, se você tá com a sua frequência muito baixa, você vai jogar aquilo para a pessoa, tá? Então, a gente fala dessas trocas, e assim como a gente faz com outros colegas e colegas que estão nesse nível, que a gente sabe ali que não tem uma interferência, a gente não cria um entrelaçamento. A gente faz a troca, conversa e expande, muito pelo contrário, né, Tiago? A gente expande. Cada uma dessas trocas que a gente faz, dessas conversas nossas, que a gente fala de N coisas, de N situações, a gente expande. É muito interessante isso para nós. A gente está num processo bem de expansão. E é por isso que eu trouxe isso para falar para vocês, que a expansão ela é diária. É no dia a dia que você vai percebendo a expansão da sua consciência. Você vai percebendo as mudanças, você vai... É nítido. É como eu falei antes, parece que a gente acorda, a gente já tá tu não tá mais aqui. O corpo tá, mas a gente não tá mais. A gente já tá com a consciência num outro nível para lidar com tudo que tá aqui. E é tão importante isso, porque a gente vê a busca das pessoas. As pessoas, elas buscam as curas, elas buscam o alinhamento de relacionamento, elas buscam o profissional, o financeiro, os relacionamentos pessoais e familiares, elas buscam isso. E só que isso se torna muito mais fluido quando a gente está desperto. A gente entra num fluxo diferente. A gente sai daquele fluxo, por isso que para nós é muito importante trabalhar as pessoas para que elas comecem a entender isso, gerar esse tipo de fluxo na vida delas. Porque a gente experiencia isso no dia a dia, né, Charla? A gente sempre fala isso. O quanto que é fluido, o quanto que a gente é abençoada nas coisas que a gente faz, porque a gente já passou por as situações que nos proporcionaram estar nesse outro nível hoje. E com isso a gente também poder ajudar as outras pessoas a chegarem nesse outro nível, que é o nosso objetivo sempre. Que a gente sempre conversa muito, a gente tem muita colega que é terapeuta, né? A gente sempre fala isso, nossa, a gente olha para a pessoa, a gente vê aquele potencial lá dentro, e eu digo, nossa, tem que colocar isso para fora. A pessoa tem que se preparar para isso, para colocar para fora, porque é mais uma contribuição para o mundo. É mais uma pessoa preparada ali com um potencial gigante para ajudar outras pessoas. E esse é o nosso propósito aqui. A gente está aqui para isso.
E até falando sobre essa questão, assim, é que as pessoas ficam buscando, né, qual é o meu propósito de alma, qual é a minha... O que eu vim fazer aqui na Terra? Eu, né, penso dessa forma, que tudo que a gente tem que fazer aqui é despertar para quem nós somos, para o nosso poder interior, é estar consciente daquilo que nós estamos fazendo. Por isso que existem os processos terapêuticos, para que você, com a ajuda necessária, consiga despertar para o teu potencial. E às vezes as pessoas ficam buscando, né, Ana, se transformar em algo diferente. E o nosso objetivo, né, principalmente, é trazer aquilo que você é, nada de diferente, é o que você é. Então, assim, todo o trabalho terapêutico, ele vai fazer com que você desperte para o seu potencial, não para uma coisa diferente, não para uma missão externa, não para um propósito de alma, né? Então, eu penso que essa coisa do propósito de alma, né, para mim, não existe, porque se a vida é aqui, nesse momento, a gente tem que experienciar, viver e fazer com que a nossa vida seja leve, com que a nossa vida seja fluida. Nós não viemos aqui para fazer coisas extraordinárias, né? Se eu conseguir, por exemplo, escrever um livro, é perfeito, mas não é porque era o meu propósito de alma, é porque eu me dediquei para isso, né? Se eu conseguir criar, será uma ferramenta, que inclusive a Ana tem uma ferramenta maravilhosa, né? Então, assim, cada um tá aqui, se paga o preço daquilo que você está disposto. Então, assim, quando há dedicação, quando há o esforço, quando há o teu equilíbrio do corpo e da mente, então você consegue fazer coisas extraordinárias, porque não existe outra forma, né? Então, todo o trabalho, por exemplo, a Ana tem a ferramenta ali, o método MAS, é para despertar o teu potencial. O meu atendimento, a jornada de 21 dias, é para despertar o teu potencial. Não é para criar um super humano, não é para criar um super médium, não é para criar um super propósito de alma. É para fazer com que você viva essa vida de uma forma em que você possa manifestar coisas incríveis. Mas não porque você tem superpoderes, porque você é um super médium. Porque você se esforça, porque você faz o que tem que fazer, porque você estuda. Então, até esses dias, eu agora abrindo aqui um parênteses, a gente, há uns 2 meses atrás, eu e a Ana, nós tínhamos um propósito de ver uns vídeos e fazer um trabalho energético ali, enfim, né? E ela começou. E adivinha que a Tiarla não terminou até agora, ela já terminou, já tá lá na frente. E aí, o que eu quero dizer com isso, minha gente? Ela foi lá e pagou o preço. Os dias que eu estava cansada, eu não vi os vídeos e ela viu. E ela também estava cansada, com certeza. E aí eu paguei o preço de estar atrasada agora, né? Então, tudo Mas isso, tu vai, gente. tu vai correr atrás agora. Tu vai correr atrás porque vale a pena. Então, gente, vocês percebem, né, Ana? A gente tem essas coisas. A gente tá, eu sempre digo que a gente está vivendo aqui. Então a gente vai ter dias que a gente vai estar cansado, vai ter dias que a gente vai estar irritado. Muitas vezes a irritação é porque a gente é canal e a gente pega o campo da psicosfera. Então a gente também muitas vezes a gente vai querer procrastinar alguma coisa. É isso. Faz parte. Faz parte do processo, só que quando a gente tem consciência que é isso que a gente está falando, a gente entende o que acontece, a gente entende o processo. E o nosso desafio com as pessoas que chegam a nós é trazer as pessoas para essa consciência de que tem que fazer o processo. Uma das coisas que eu pergunto no primeiro atendimento para as pessoas antes de fazer o programa todo, seja de atendimento terapêutico ou de mentoria, é assim, ó, tu tem disciplina? A pessoa quando me olhou, eu já sei o que eu tenho ali para lhe dar. Eu já sei porque tem pessoas que são disciplinadas. Eles entram no processo, eles fazem tudo exatamente como eles receberam, porque é um processo, é um método. Eles têm resultados rápidos.
Eles conseguem uma mudança de frequência rápida, porque o método faz isso, ele é uma potência de frequência, ele faz isso no campo da pessoa. Mas tem aqueles que não têm disciplina. Então, daí tem a ativação da parte que eu faço, que é a parte estrutural, das ativações, do envio das energias, e tem a parte que a pessoa tem que fazer. Daí, quando ela não faz a parte dela, o resultado vai demorar mais. Aí eu sempre digo, é uma escolha. Tu quer fazer 6 atendimentos ou tu quer fazer 16? É uma escolha. Tu quer ir para o teu resultado de BMW, de Mercedes ou que de Fusca? É uma escolha. Então a pessoa está no processo, mas ela escolhe às vezes ir mais devagar para chegar no lugar onde ela tem que chegar. Uns escolhem mais rápido. E isso é nosso, é de estar aqui nessa dualidade, nesse mundo que a gente está vivendo. É assim. E isso também é o processo do despertar, e a gente entende isso, que cada um tem o seu tempo. Não tem como a gente ter a consciência que se a pessoa for disciplinada, seguir todo o processo, ela vai ter um resultado mais rápido. Mas a gente não consegue inserir essa consciência na pessoa antes dela entender o processo. A gente não consegue. Não. Só depois que ela começa a experienciar os resultados é que realmente ela começa a ter vontade, né, Tiarla? Eu digo que é vontade. De, mas isso aqui deu certo, então eu vou fazer mais isso aqui, mais isso, daí a pessoa vai entrando no ritmo. E isso também aconteceu com a gente. Em algum momento isso também aconteceu com a gente também teve essa experiência de daqui a pouco deixar algo que era para fazer para lá, bom, agora não vou fazer agora. Isso aqui eu vou fazer depois, e a gente vai, faz parte do nosso processo aqui. Foi o que eu fiz com o curso, né? Era para mim ter terminado, não terminei. Então, às vezes acontece isso, mas a consciência sobre é que faz a diferença, porque daí tem gente que, por exemplo, eu vejo muito, o pessoal compra curso de tudo que imagina na vida, né? Tudo que é curso. E aí não dão conta de fazer, obviamente, de terminar. Daí eles ficam se cobrando. A consciência que tem que trazer nesse momento é, tudo bem, eu me atrasei, eu não fiz, vamos trazer a leveza para isso e quando eu terminar vai dar tudo certo. Então, é não sofrer por antecedência, é não sofrer por aquilo que já se foi, ou pelas decisões que você tomou, né? E nós, como terapeutas, a gente passa pela mesma situação. Ontem mesmo eu estava em sofrimento por uma escolha que, na minha visão, foi errada e não foi adequada, né? E eu fiquei me sentindo assim, nossa, por que eu tomei essa decisão, né? Então, mas eu me permiti viver isso ontem por um período e já escolho sair e trazer o aprendizado para que isso nunca mais se repita. Então, acontece coisas assim na nossa vida, desafios que nós precisamos compreender, entender, mas também sabendo que vamos sentir, vamos ter emoções envolvidas, sim, mas como você lida com tudo isso é que faz toda a diferença, né? Então, nem sempre você vai estar lá no topo, mas, ok, vai dar um problema, mas você vai saber sair daquele problema. Você vai saber encontrar uma solução mais leve. Então, os processos terapêuticos, né? Se a gente pode deixar aqui uma dica para vocês, vivam o processo. Se eu comecei aqui e aqui está o final, vamos surfar nessa onda até o final e curtir esse momento e curtir o processo, né, em si. Vai subindo os seus degraus com leveza, um de cada vez, no seu tempo. Porque você, às vezes, o que acontece, né, Ana? A Ana, ela tem uma facilidade muito grande de ir fazer o que é necessário, eu também. E aí, quando a pessoa chega até nós, ela espera ter o resultado que a gente tem. Só que a gente tem esse resultado porque a nossa energia é assim, a nossa movimentação é assim. Muitas vezes nós já conectamos com clientes que são assim, né? Tu dá a instrução, a pessoa cria asas e voa. É rápido, né? Mas não é todo mundo que é assim. A maioria é diferente. A maioria vai no processo mais lento, quer o resultado
mas não quero passar pelo processo. Então, se a gente está aqui dizendo para vocês que já passamos por inúmeras situações e que hoje a gente pode dizer assim, você pode passar por cada situação de uma forma mais leve, mais equilibrada, é porque é verdade. Então, nós não saímos daqui desse ponto lá para cima, nós fizemos essa caminhada. E ainda nesse ponto que a gente está, estamos caminhando mais um pouco, porque cada degrau que você sobe tem desafios. Quanto mais você se eleva, mais situações você vai ter que aprender, você vai ter que enfrentar, você vai ter que fazer escolhas. E cada decisão importa se você estiver consciente, né? A partir do momento que você sai da tua conexão e que você abre espaço para dúvida, para o não sei, né? Você realmente está se desconectando do alinhamento. Então é importante que você esteja sempre consciente. E estar consciente é você ser o observador da própria vida. Eu dou um exemplo que é muito fácil. Imagina que você está sentado na beira da estrada e os carros estão passando. Você está ali observando e os carros são os pensamentos, os problemas e tudo que está acontecendo. Se você deixar ir e vir, tá tudo bem. Se você se fixar em qualquer um deles, você pode se machucar se você se agarrar em um carro, não é mesmo? Então, pensa, lembra desse exemplo quando você começar a pensar demais, a olhar demais para os problemas. Você vai se agarrar ao problema e pode se machucar. Então, ao invés disso, seja o observador da sua própria vida e, ao observar, você encontra inúmeras soluções. Que essa é a jogada, é a chave, né, de todos os processos, né, Ana? É bem isso, é a gente sair, a gente sai, a gente olha todo o processo de fora. A gente aprende a trabalhar com a nossa consciência de uma forma diferente. Olhar para o processo com leveza, como a Tiarla falou, é a resistência, não tem resistência. Se a gente não tem resistência, é muito mais fluido. É muito mais fácil, é muito mais leve, é muito mais rápido. E essa maneira de ver as coisas é como se a gente, como a Charla falou, tu acaba observando todos os teus processos como se fosse um filme passando aqui, ó. Os teus pensamentos são todos passando aqui, porque a nossa mente é um turbilhão, é o dia todo, é um turbilhão de pensamentos, são pensamentos que são nossos, pensamentos que estão circulando no campo informacional, isso tudo a gente está o tempo todo interagindo com isso. Aí se a gente fixa, bom, eu tô com uma ideia fixa, daí eu tô com um problema, daí eu fico ali, eu paralisei ali. Quando eu paralisei nesse processo, eu não consigo sair. Eu não consigo, eu paraliso. É como se criasse uma imagem estática naquele momento, a pessoa fica presa ali. Isso é energia, é frequência. E aí a pessoa fica ali, eu digo, se degladiando com ela mesma no processo, com os próprios pensamentos, e não consegue sair disso. E isso acontece com quase todas as pessoas. Eu diria que todas, né? Todo mundo passa por isso, gente. O aprendizado é muito importante, o entendimento, o aprendizado, a consciência de tratar toda e qualquer situação com mais leveza e soltar, não ter resistência. Sem resistência. Sem resistência. E outra coisa, né, que agora me veio aqui, que eu até esqueci de falar quando você estava falando sem resistência, eu comentei que eu passei por uma situação desafiadora ontem e eu confesso para vocês que, assim, os pensamentos daquela situação, eles vêm, porque se eu conseguir simplesmente, né, eles ficam voltando, porque foi algo doloroso para mim. Só que eu não crio resistência sobre eles. Então, o pensamento, ele vem, né, ele me atormenta um pouquinho ali, eu saio daquele pensamento, né, reprogramando tudo isso, dizendo para mim mesma, está tudo bem, isso já passou e não faz parte mais do que eu estou vivendo agora. Então, até essa compreensão, Ana, que acho que as pessoas não têm, né?
Acontece uma situação na tua vida, você não pode tirar um pensamento como mágica ou dissolver uma situação como mágica. Se aquilo foi doloroso, ele foi doloroso para você e ponto final. Agora, como é que eu vou lidar com isso, né? Com esse pensamento, com essa sensação que ele volta? Eu dissipo e ele volta. Então, é a prática e é você repetir. Todas as vezes que o mesmo pensamento vier, você vai repetir a mesma coisa. Isso já passou, está tudo bem, isso não te serve mais. Então, Regra, A gente tem comandos que a gente usa dentro da reprogramação mental e emocional para isso, tá, gente? A gente ensina, então, as pessoas a lidarem com essas questões que nem a Tiela está falando, dos pensamentos repetitivos que trazem uma emoção, uma dor. A gente vai reprogramando, é reprogramação isso. quantas vezes forem necessários, né? Então, por isso que é bom reforçar, gente. Os pensamentos, eles vão acontecer, principalmente se há uma situação envolvida, uma emoção envolvida. E só que o que você precisa fazer? Qual é a diferença que dá certo para uns e não dá certo para outros? É que você precisa colocar em prática o desapego, o soltar e o deixar ir, né? E todas as vezes que vier, você repete a mesma coisa e vai repetindo. É que nem fazer academia. A prática leva à perfeição. Então é isso, gente. Não tem muito mistério mesmo, né? E a questão toda que a gente usa muito na reprogramação, na PNL, é a repetição. Isso. Então, o que acontece se eu tenho essa... E tudo é consciência, gente. Se eu tenho essa capacidade de ficar gerando esse pensamento repetitivo na minha mente, eu tenho a capacidade de gerar um outro pensamento mais empoderado, então, que vai dissolver aquele. Isso está em nós, a gente tem essa capacidade. É só uma questão da gente treinar a nossa mente. A gente treina a nossa mente. É isso A aí. gente exercita ela. É que nem ir para academia, a gente vai exercitando ela, a gente vai treinando ela. Mas o que acontece que eu vejo que é hoje no ritmo que nós estamos, então, como humanidade, como planeta. O nosso planeta, nesse processo todo que está, então, de despertar, de mudança de frequência vibracional. Vamos falar assim, que eu acho que as pessoas entendem mais, né? E o planeta está passando por isso. E nós, a nossa matéria, está passando por esse processo. Então, é um turbilhão de sensações, de pensamentos, de situações. Tudo isso está muito intenso. E isso gera todo esse desequilíbrio que a gente está falando aqui, tá? As pessoas estão passando por desequilíbrios profundos, mentais e emocionais, energéticos e espirituais. Tá? Então, esse ajuste todo, ele é promovido através de um acompanhamento que vai gerar uma autocura, que vai gerar um alinhamento, que vai gerar uma reprogramação, que vai gerar uma organização desse sistema. Quando eu falo sistema, eu estou falando do nosso sistema, tá? Nosso sistema físico, o nosso sistema mental, emocional, o nosso sistema energético, os nossos outros corpos, tudo isso. A gente é um sistema. Então, isso tudo ele tem que ser ajustado a essa nova frequência também. E essa frequência é uma frequência leve. Ela não é essa frequência densa de apego. Por isso que a gente está falando muito aqui com vocês de tratar as coisas com mais leveza. Porque aí elas fluem mais. Esses pensamentos que a gente está trazendo, que as situações muitas vezes desafiadoras nos apresentam, que eles geram uma carga emocional muito forte, eles fazem parte desse sistema denso que a gente está falando. Por isso que é tão intenso. E aí, quando a gente muda a nossa consciência, a gente tem esse entendimento, a gente faz esse processo como a Tiela está falando. Aí ele vai vir, porque ele está ali no campo informacional, o pensamento, a emoção está ali vibrando. Ele vai vir. Só que quando a gente tem o entendimento, a gente faz o que é bom. Tá ali.
Mas eu já não estou mais ali, eu estou aqui agora. Então eu posso soltar isso, eu posso deixar que vá, e é assim que a gente vai se desfazendo de todas as amarras mentais e emocionais que vão acontecer na nossa vida. O processo das pessoas é um processo de aprisionamento, é isso que a gente vê. É como se as pessoas elas estivessem aprisionadas dentro de uma caixinha de pensamentos e emoções distorcidas. E aí não tem como tu ter uma vida alinhada se tu tá preso nisso. É só quando começa a organizar, limpar, organizar, reprogramar, e limpa e reorganiza de novo e vai indo até entrar num alinhamento. Mas pode ser mais Pode leve, não ser. precisa ser rigoroso. E outra coisa, né, que é importante que a pessoa saiba também, que não adianta ela substituir um pensamento por outro pensamento. Então, substitua um pensamento por uma ação, né? Sempre uma ação, que é ou uma afirmação. Uma afirmação não é um pensamento, é uma afirmação. Ou então um movimento físico. Então, sempre substitua o pensamento por uma ação, né? Que isso vai fazer com que você vire a chave, tá? Então, às vezes, quando a pessoa tá muito assim, eu digo muito taque, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, vai fazer exercícios intensos, vai dançar, vai fazer alguma coisa, porque a ação vai desopilar aquilo que está incomodando aqui. É mais ou menos isso, né? É por aí o caminho. Sim. Claro que a gente traz aqui para vocês uma forma de falar desses assuntos mais leve, tá? Também. Porque se a gente começa a falar aqui de coisas muito profundas, muito intensas, a pessoa que não está no processo, ela não entende. Ela não vai captar. Então, quando a gente traz de uma forma leve, vocês vão, a mente de vocês, ela vai se abrindo para aquilo que a gente está trazendo e vocês mesmos vão entendendo o processo de vocês, tá? E, e se abram para isso. Se abram para isso, porque toda e qualquer frequência de julgamento, de culpa, de medo, atrapalha o processo de vocês e todas as pessoas vivem isso aqui. A frequência do medo, do julgamento, da comparação, da crítica, tudo isso faz parte, isso está codificado no campo informacional do nosso sistema, tá? Mas a gente pode superar tudo isso, tá? Se desprender de tudo isso para fazer o nosso processo de forma mais leve, tá? E a mudança de mentalidade é o que mais vai te ajudar a se libertar então desses pensamentos e dessas emoções distorcidas. Charla, vamos deixar uma mensagem para esse pessoal aí, que eu acho que falou bastante, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se mantenham alinhados naquilo que vocês acreditam de coração e, principalmente, estejam conscientes de cada ação que vocês executarem, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, estar presente não é só estar presente, é estar consciente, é estar vivenciando e sentindo aquele processo todo que você está. E traga isso como uma prática diária. Não só quando você está meditando, não só porque o terapeuta disse. Leva isso para a tua vida, cria esse novo hábito e você vai ver a transformação que vai acontecer na tua vida a partir do momento que você decide fazer essa mudança na vida, desse novo hábito. Acho que é isso. Bom, e eu vou aproveitar isso que a Charla falou, porque a mudança de hábitos, gente, é fundamental para isso, tá? Qualquer resultado que a gente queira alcançar na nossa vida, qualquer mudança de mentalidade, ela está associada a uma mudança de hábitos. Então, isso sim é importante que vocês mesmos tenham a capacidade de se autoavaliarem, mas sem julgamento, se olha de fora, como a gente falou antes. Seja observador de si mesmo e veja os hábitos que você tem. E veja por qual você vai começar a sua mudança.
Porque quando você muda um hábito, ele já faz uma diferença gigante no seu processo. Ele já vai te colocar numa outra frequência. E aí tu mudou um, mudou outro, e quando tu vê, tu já tá mais expandido. E tá tratando todo o processo com mais leveza. E de novo, né, se vocês precisarem de ajuda profissional, tá? Procurem um profissional, tá? Não descarreguem tudo isso que nem a gente falou com os amigos, tá? Não façam os amigos sofrerem. Procurem ajuda. Procurem ajuda, tá? Porque assim, a gente é um campo aberto, tá? A gente é uma antena. Todos são, tá bom? Gente, eu quero agradecer a Tiala por estar com nós, agradecer a cada um de vocês que ficou aqui e participou com nós. Eu vou deixar a live gravada depois, tá? Para que vocês, para quem não conseguiu, possa assistir. Vou reforçar aqui, a gente está com a jornada, estou com a imersão do MAS, do Método Ascensional Sistêmico. Tem o grupo do WhatsApp, é lá, assim, eu estou compartilhando todos os links de tudo que aconteceu essa semana e lá tem todas as orientações. A imersão do MAS, ela é uma imersão de reprogramação mental e emocional, tá? Ela é com protocolos do método ascensional sistêmico, para que a pessoa vá no passo a passo. São 21 dias de ativações, onde a pessoa passo a passo vai se reprogramar para que ela possa aprender a co-criar aquilo que ela realmente deseja. Porque o que a gente menos faz é manifestar o que a gente deseja. De verdade, a gente manifesta o contrário. E é esse entendimento que eu trago na imersão, tá? Junto com outros protocolos, que vai trabalhando todo o seu sistema, tá? Te colocando numa outra frequência vibracional. Charla, gratidão, um beijo grande no coração. Gratidão pelo convite, gostei muito, vamos fazer mais lives. E Vamos, gratidão aí a vocês que são muito boas, né? A gente gosta bastante, se conecta bastante. E obrigada a todos que estiveram aí também, né, nos acompanhando. Gratidão. Gratidão, beijo para todos vocês, muito boa noite. Boa noite.